Bem, vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje, a videoaula de hoje, nós iremos falar sobre esse gênero textual aqui muito famoso. Na verdade, é uma revisão, né? Nós estamos fazendo uma revisão sobre esse gênero textual muito conhecido, que é um tipo de narrativa chamado conto, ok? Ok, então vamos lá. É um gênero caracterizado por uma narrativa, por isso que eu falei para vocês que ele é um tipo de narrativa. É uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar uma história completa, tá? Então é uma narrativa, gente. Se vocês forem ver, na língua portuguesa nós temos vários tipos de narrativa. Nós temos as narrativas curtíssimas, nós temos as narrativas medianas, nós temos as narrativas longas. As curtíssimas são as crônicas. As narrativas medianas são os contos, né, que tem um tamanho médio, né? Ou seja, ele é um pouco, digamos, ele é um pouco curto. E as narrativas longas, que vão ser os romances, tá? As novelas e assim por diante. E todas elas são narrativas, só que de tamanhos diferentes, ok? Elementos, então, dos contos. Vamos ver quais são os elementos. O que vai aparecer no conto, tá? Lá no conto, gente, você vai ter personagens, obviamente, né? Quem são esses personagens? São seres que vivenciam a história, né? É com quem a história vai acontecer, né? Narrador, que é aquele que conta a história, aquela pessoa, aquele ser, né, que conta a história. Lembrando que o narrador, ele pode ser onisciente, narrador personagem ou narrador observador. Ele se subdivide em três, tá? Eu quero lembrar que o narrador onisciente é aquele narrador que sabe de todas as coisas, que ele é como Deus. Ele sabe de tudo o que acontece, ele sabe do passado, do futuro, ele sabe o que se passa no interior das personagens e assim por diante, tá? O narrador personagem é aquele narrador que participa da história e que também conta a história. Então, ele, além dele contar a história, ele também participa. Então, ele é um narrador um pouco mais limitado, porque ele só vai falar aquilo que ele consegue ver ou aquilo que ele consegue interagir ali. E o narrador observador, ele também é um narrador mais limitado, porque ele só consegue narrar aquilo que ele observa, só aquilo que ele vê, tá? Só que ele não participa da história, certo? A diferença do observador para o personagem é que o personagem participa da história, o narrador não participa da história. Tem aqui também o foco narrativo que a gente fala, né? Foco narrativo é em que pessoa que o conto vai ser narrado. Quando ele é onisciente, ele é narrado em terceira pessoa, tá? Ou seja, os verbos ficam em terceira pessoa. Quando ele é narrador personagem, os verbos vão ficar na primeira pessoa. Então, por exemplo, narrador onisciente fica assim: ela saiu de casa às 7 horas da manhã com a intenção de acabar com o romance de sua rival. Por exemplo, onisciente, entendeu? Esse narrador sabe o que ela estava intencionada a fazer quando ela saiu de casa. E tudo vai ser narrado na terceira pessoa. Ele, ela e assim por diante. O observador é aquele que vai ser em primeira pessoa. Saí de casa sem saber para onde ia. Ou seja, eu sou uma personagem e eu estou contando o que eu estava fazendo. Então, primeira pessoa, foco narrativo, primeira pessoa. E o observador também, o foco narrativo é em terceira pessoa, tá? No observador. Quando ele fala, fulana saiu, entrou no carro e saiu. Ele não vai entrar em muitos detalhes, porque ele não é como um narrador onisciente que sabe de todas as coisas, tá bom? Ok, o que mais então? Então nós já vimos personagens, que são as pessoas que participam da história. Narrador, que é a pessoa que, né, o ser que conta a história. E o tempo? O tempo é o tempo de duração entre o início e o final da narrativa e também na época em que aquilo acontecia.
Então, por exemplo, se você está contando uma história, essa história dessa mulher que saiu para acabar lá com o romance da rival, né? E isso tudo aconteceu em um dia, então ele vai falar lá 7 horas da manhã e ela retorna para casa à meia-noite, entendeu? De que época? De janeiro de 2021, certo? Então o tempo são essas designações, tá? Esse tempo que acontece na narrativa, o tempo que acontece na narrativa, do início até o final, e a época em que aquilo acontece também, tá bom? Espaço é o lugar onde as narrativas acontecem. Onde que aquilo aconteceu? Aconteceu na casa de alguém, aconteceu na rua, aconteceu na escola, tá? Então, geralmente também são onde as personagens se situam, onde elas moram, onde elas trabalham, certo? Enredo. Enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações, o começo, o meio e o fim. Aquela sequência de ações é o que a gente chama de enredo, tá? Que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, lá, o começo, o meio e o fim, certo? Conflito, olha que interessante. Todo conto tem que ter um conflito. Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Então, gente, conflito é como se fosse mesmo um problema. É um problema. Por exemplo, se você conta uma história que não existe nenhum problema nessa história, você vai ter o que contar? Não vai, né? Para que você tenha algo a contar, tem que acontecer um problema lá. E esse problema é que a gente chama de conflito, tá? Ou seja, se todas as coisas que acontecerem na história forem todas bonitinhas, não vai ter história para contar, vai ser sem graça, não vai ter o que contar. Então eu preciso ter um problema em que envolva ali as personagens, em que o narrador conte, enfim. Essa situação gerada, esse problema é que a gente chama de conflito, tá? E o conflito ele tem que acontecer onde? No começo do texto, tá bom? Tem-se lá um primeiro parágrafo que fala das coisas mais ou menos como elas são, beleza? No segundo parágrafo já tem que ter, pelo menos ali no segundo parágrafo já tem que ter um conflito, alguma coisa tem que acontecer, algum problema tem que existir, tá bom? E aí esse problema ele vai se desenrolar, ele vai ser resolvido ao longo do texto, certo? Quando esse problema estiver sendo resolvido, aí a gente vai chegar no que a gente chama de clímax, e por fim no desfecho, tá bom? Ok, então vamos falar agora um pouco da estrutura. Como que é que esse conto vai aparecer, né? Como que ele vai aparecer? Primeiro nós falamos dos elementos, então agora nós vamos falar da estrutura. Então vamos lá. Introdução ou apresentação, equilíbrio inicial, é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, ou seja, quem são os personagens, qual é o espaço onde que está acontecendo, quando que aquilo está acontecendo, né? O tempo. Esses são os primeiros acontecimentos. Então, na introdução tem que ter essas primeiras coisas aqui. Tem que apresentar o personagem, as personagens, apresentar o espaço, né? O lugar, o tempo, certo? Desenvolvimento ou complicação ou surgimento do conflito. Então, logo depois dessa introdução, por isso que eu falo que do segundo parágrafo para lá, o que acontece? Vai ter que ter apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa, né? Ou seja, o conflito, situação, problema, que fará as personagens agirem para resolvê-lo. Ou seja, os personagens vão ter que agir para resolver um determinado problema, uma determinada problemática, certo? Clímax. Clímax é o momento de maior tensão, Quando o problema está no auge e as ações tomadas, o que vai acontecer ali vai definir o rumo da história. Então, o clímax, gente, por exemplo, você tem aqui uma história, ela começa aqui.
Aí ela vai subindo, onde você tem ali o conflito, certo? Subiu, subiu, subiu. Chegou aqui aqui em cima você tem um clímax, ou seja, todos os problemas estavam acontecendo aqui, toda a problemática estava acontecendo aqui, e daqui por diante as coisas só vão se resolver, porque aqui os personagens estão tentando resolver, estão tentando lidar com esse problema. E aí, daqui por diante, o que acontece? Aquele problema vai ser resolvido até chegar no que nós chamamos de final da narrativa, certo? Né? O desfecho da narrativa. Então, aqui eu tenho a introdução, aqui eu tenho a minha complicação, meu desenvolvimento, minha complicação. Quando eu chego aqui no alto, eu tenho o clímax e depois eu tenho o desfecho, né? Ou seja, o desfecho ou o final da narrativa. Conclusão, desfecho ou solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, tá? Pode ser que ele seja solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Vamos conhecer esses tipos a seguir. Então, gente, essa aqui é a estrutura, tá, do conto, correto? Introdução, desenvolvimento com o clímax e a conclusão, ok? Quais são, então, os tipos de contos? São vários, tá, gente? Eu coloquei só 3 aqui. Contos de terror, quando você vai ter ali histórias que vão te deixar com medo, né? Enfim, você vai ver que o conto, ele se classifica de acordo com o que ele vai descrever, de acordo com o que ele vai apresentar. Então, se ele vai apresentar uma história de horror, uma história que causa medo, então você tem um conto de terror. Conto fantástico, são aqueles contos que vocês vão ver o quê? Aquelas histórias fantásticas com seres fantásticos, né? Fadas, anjos, enfim. Então, quando tem coisas fantásticas, você tem ali o conto fantástico, né? Geralmente são coisas que são resolvidas de formas fantásticas mesmo, né? Contos de fadas, né? Que aí você vai ter sempre a mocinha, o príncipe, a princesa, e que tem sempre um final feliz, né? Lembrando, começa-se com Era Uma Vez e sempre tem um final feliz, ok? Exemplos de conto, então, agora eu vou passar para vocês, nós vamos ler aqui um conto, tá? Esse conto é um conto muito conhecido, que é chamado de A Festa no Céu. Ele é um conto tradicional do Brasil, tá? Então, começa assim a história. Entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves compareceriam e começaram a fazer inveja aos animais e outros bichos da terra incapazes de voo. Imaginem quem foi dizer que ia também à festa. O sapo. Logo ele, pesadão e nem sabendo dar uma carreira, seria capaz de aparecer naquelas alturas, pois o sapo disse que tinha sido convidado e que ia sem dúvida nenhuma. Os bichos só faltaram morrer de rir. Os pássaros, então, nem se fala. O sapo tinha seu plano. Na véspera, procurou o urubu e deu uma prosa boa, divertindo muito o dono da casa. Depois disse: Bem, camarada urubu, quem é coxo, parte cedo e eu vou indo, porque o caminho é comprido. O urubu respondeu: Você vai mesmo? Se vou, até lá, sem falta. Em vez de sair, o sapo deu uma volta, entrou na camarinha do urubu e, vendo a viola em cima da cama, meteu-se dentro, encolhendo-se todo. O urubu, mais tarde, pegou na viola, amarrou-a a tiracolo e bateu asas para o céu. Chegando ao céu, o urubu arriou a viola num canto e foi procurar as outras aves.
O sapo botou um olho de fora e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e ganhou a rua todo satisfeito. Nem queiram saber o espanto que as aves tiveram vendo o urubu pulando no céu. Perguntaram, mas o sapo só fazia conversa mole. A festa começou e o sapo tomou parte de grande. Pela madrugada, sabendo que só podia voltar do mesmo jeito que da vinda, Mestre Sapo foi se esgueirando e correu para onde o urubu se havia hospedado. Procurou a viola e acomodou-se, como da outra feita. O sol saindo, acabou-se a festa e os convidados foram voando, cada um no seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se para a terra. Ia pelo meio do caminho quando, numa curva, o sapo mexeu-se e o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo curvado, feito uma bola. Ah, camarada sapo, é assim que você vai à festa no céu? Deixe de ser confiado. E naquelas lonjuras emborcou a viola. O sapo despencou-se para baixo que vinha zunindo e dizia na queda: Bel, Bel, se desta eu escapar, nunca mais bodas no céu. E vendo as serras lá embaixo, arreda pedra, senão eu te rebento. Bateu em cima das pedras como um genipapo, espapaçando-se todo. Ficou em pedaços. Nossa Senhora, com pena do sapo, juntou todos os pedaços e o sapo voltou à vida de novo. Por isso, o sapo tem o couro todo cheio de remendos. Ouviram, gente? Olha aí. Nesse texto que eu acabei de ler para vocês, nesse conto, nós percebemos que tem um narrador, tem alguém que conta história? Tem. Tem personagens? Tem também personagens, né? Nós temos aí os animais. Quem que são as personagens no caso? Os animais, né? Que mais? Tem um tempo, mostra-se quando que aconteceu uma determinada coisa, né? Não fala que foi uma festa no céu. A gente não sabe que se passou o momento da noite, do dia, a gente só não sabe o mês, né? Se era um mês de janeiro, aí não especifica, né? Tem o espaço? Tem lá na floresta e tem lá no céu, né? Tem o momento que acontece na floresta, o momento que acontece no céu, na terra e o momento no céu, né? Tem a casa lá do urubu, onde o sapo foi, né? Enfim. Então, assim, se você observar, o conto, ele vai ter, sim, todos esses elementos, tá? E na estrutura dele também vai ter ali o começo, o meio e o fim. Tem a introdução, né? Quando eles falam todos da festa no céu, fala que as aves estavam todas, né? Alegres e tal, e tirando onda com os outros, né? E aí, quando o sapo fala que ele vai também, é que começa o conflito. Por quê? Porque até então tem uma festa linda, maravilhosa e todo mundo vai e não acontece nada de diferente, não tem história para contar. Mas quando o sapo fala que ele vai, então você tem ali um conflito. Peraí, o sapo vai? Como que ele vai? Como que vai ser isso? E aí ele trabalha todo o conto para ele tentar chegar lá no céu, né? Quando ele vai conversar com o urubu, ele entra dentro da viola do urubu, ele chega lá, né? Então tudo isso daí já faz parte do desenvolvimento, certo? E aí onde que vai aparecer então o nosso clímax, né? Que é o nosso ponto alto, o clímax da narrativa. Então aqui eu tenho as aves falando da festa, aqui o conflito eu tenho o sapo falando que vai também, aí todas as coisas vão acontecendo, né? Ele chega lá na festa, ele aparece na festa, todo mundo olha, E aí onde que vai ser o clímax? Na hora que ele vai voltar. Na hora que ele vai voltar, o que que acontece? O urubu percebe que ele está indo de carona, sem pedir carona na viola. Então, é aqui o clímax, quando o urubu percebe isso. Então, o que que o urubu faz? Ele, então,
despeja, né? Despeja o sapo, que cai. E aí o desfecho da nossa história é o quê? É que Nossa Senhora ficou tão triste, ele cai, despedaça todo, mas Nossa Senhora fica com dó dele, com pena dele, junta todos os pedacinhos e volta então a ser o sapinho lá, certo? Por isso que fala que ele é todo cheio de remendos, tá vendo? Então essa é a estrutura, gente. Essa aqui é a basicamente. Quando ele é todo remendado aqui, é o que a gente chama de desfecho, certo? Então introdução, desenvolvimento, conclusão aqui. O desenvolvimento é todo esse processo aqui, tanto do conflito quanto do clímax, até chegar no final, e o final, que é o que a gente chama de conclusão, ok? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre conto, né? E até a próxima.